Olá, gente. Aqui é Elder Isaac, formado em Biologia pela Universidade de Rovuma. Estou mais uma vez aqui para juntos aprendermos mais uma aula sobre a definição de Biologia e ramos da Biologia. Bem, começando pela definição da Biologia. Primeiro, a Biologia, para nós percebermos essa definição de Biologia, primeiro temos que entrar na etimologia da palavra Biologia. Bem, biologia, primeiro temos bio, que significa vida, e temos também a palavra logos, que significa estudo. Quer dizer, biologia significa estudo da vida. Então, a biologia ela vai ser o quê? A biologia ela é uma ciência que estuda os seres vivos, bem como os seus mecanismos. Estou a falar aqui mecanismos esses que regem a vida desses seres vivos. Estamos a falar aqui do crescimento, da reprodução, estamos a falar aqui do modo de vida. Então, tudo isso, entre mais outras características, estão inclusas, outros mecanismos estão inclusos nesse estudo da vida desses seres vivos, está incluso dentro da biologia. Então, vindo concretamente aos ramos da biologia, os ramos da biologia, existem vários ramos da biologia. Eu separei aqui alguns ramos da biologia, conforme estamos a ver, alguns ramos da biologia. E se nós formos a ver esses ramos da biologia, todos eles falam muito mais aquilo que é o objeto da própria biologia, que são os seres vivos. Quer dizer, todos esses ramos aqui, eles simplesmente vão estudar em particular em diferentes aspectos esses mesmos seres vivos. Por exemplo, aqui citologia. A citologia, a sua palavra cito, ela significa célula. Quer dizer, aqui vamos dizer que cito significa célula e logia significa estudo. Quer dizer, aqui citologia é o estudo da célula. E enquanto que aqui no ramo da ecologia, ela simplesmente eco significa casa. E logia ou logo significa estudo. Quer dizer, é que vamos ter, a ecologia ela vai estudar a relação dos seres vivos entre si e o seu meio ambiente. Enquanto na embriologia, esse ramo da embriologia, ele vai estudar a formação, assim como o desenvolvimento dos organismos. A formação e o desenvolvimento desses seres vivos, ou dos organismos. Enquanto, se formos a ver no ramo da evolução, aqui vamos ter, a evolução ela vai estudar particularmente as modificações ou as transformações desses seres vivos ao longo do tempo, tanto no tempo atual, assim como no tempo passado. Isso para a formação, tendo como objetivo a formação de uma nova espécie. E se formos para o ramo da fisiologia, a fisiologia, como a própria palavra diz, físio, significa funcionamento. Então, logos, estudo. Quer dizer, aqui a fisiologia ela vai estudar o funcionamento seja de uma célula, seja de um tecido, ou seja de um sistema ou de um órgão. Então, tudo isso é estudado na fisiologia. Na parte da genética, conforme o próprio nome diz, gene, e nós já vimos ou poderemos ver mais adiante, que gene sempre se refere muito mais quando nós estamos a estudar os ácidos nucleicos. Mas para este caso aqui, a genética, ela estuda o material hereditário. O material hereditário, estamos a falar aqui do ADN e do ARN, dos ácidos nucleicos. Esse material hereditário, tanto na sua natureza química, assim como os mecanismos de transmissão desse material hereditário, assim como o modo de ação desse material hereditário. Quer dizer, os mecanismos de transmissão, nós quando estudamos sobre o ADN, nós vamos ver que lá existe uma replicação, assim como também existe uma transcrição, quando nós estudamos o ADN. Então, existem todos os mecanismos, assim como essas vias de transmissão, tudo é modo de agir do ADN, assim como do ARN, tudo isso é estudado na genética. Se nós formos a ver o ramo da histologia ele está inclinado muito mais com a palavra histo significa tecidos. Logia ou logo significa estudo. Aqui simplesmente vai se estudar os tecidos, sejam os tecidos vegetais, assim como os tecidos animais.
Se nós formos aqui no ramo da micologia, conforme o próprio nome já diz, mico, que significa fungos. Aqui na micologia simplesmente vai se estudar os fungos. E na microbiologia temos a palavra micro que significa pequeno, bio, vida. Logia vem de logos, que significa estudo. Quer dizer, aqui vai se estudar os micro-organismos. Estamos a falar dos vírus, das bactérias, estamos a falar dos protozoários, estamos a falar dos fungos. Então, todos esses serão estudados na microbiologia. Enquanto na paleontologia, simplesmente vai se estudar aqui os fósseis. Esses fósseis que são restos de seres vivos de lá nos tempos antigos. Esses restos de seres vivos nos ajudam a compreender como é que a vida se originou no planeta Terra. Se nós formos a ver aqui o ramo da protistologia, estuda nada mais nada menos do que os protistas. Estuda os protistas. E descendo mais além, estamos aqui a ver aqui com a taxonomia e a sistemática, que também são ramos da biologia. A taxonomia e a sistemática, elas simplesmente estão engajadas em nomear, assim como classificar os seres vivos. E por final, vamos ter aqui o ramo da zoologia. Zoo, que significa animal. Quer dizer, aqui simplesmente vai se estudar os animais. Existem mais outros ramos, além desses, como a botânica, que estuda as plantas. Existem outros ramos que também fazem parte dos ramos da biologia. Temos a anatomia, também que faz parte dos ramos da biologia. A nossa aula termina por aqui e convido a todos a deixar um like e a se inscrever no canal. E teremos mais outra aula falando também de um outro tema mais interessante. Muito obrigado pela sua companhia.